E aí, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal no YouTube. Meu nome é Felipe Savassi, para quem não me conhece, eu sou arquiteto, sou especialista em arquitetura e construção modular. E neste vídeo eu vim trazer para vocês o que foi a World of Modular. Vou fazer um resumo especial do que foi a principal feira mundial do sistema construtivo modular. Essa feira aconteceu em Orlando, na Flórida, agora dos dias 9 ao dia 13 de março de 2020. Eu estive lá pela primeira vez, estive representando, obviamente, a Felipe Savassi Modular Studio e a Taek Módulos, que é uma parceira que, dentre outros projetos, está desenvolvendo comigo a Minimal Mood, que é um módulo que vai ser exposto, um módulo residencial que vai ser exposto na Expo Container 2020, que, devido ao coronavírus, foi adiado de abril para setembro deste ano, ok? Bem, muito obrigado, Taek, por esse voto de confiança, né? E muito obrigado ao time do estúdio que ficou aqui arduamente trabalhando, desenvolvendo os projetos enquanto eu estava lá buscando informações para todo o nosso mercado modular aqui no Brasil. Ok? Bem, gente, olha só, esse aqui é uma brochura, né, um guia do que foi, do que seriam, né, as palestras, os eventos lá da World of Modular. E só para quem nunca esteve lá, foi a minha primeira vez, eu vou explicar para vocês como é que funciona a estrutura lá, o calendário, né, da World of Modular. Todo ano é assim. O ano passado foi em Las Vegas, esse ano em Orlando, e o ano que vem vai ser em San Diego, na Califórnia. Pergunta se eu vou estar lá. É lógico. E faço o convite a vocês também, né? E se inscrevam, né? Sejam membros do MBI, que é o Modular Building Institute, que é a principal organização mundial nesse sistema construtivo, ok? Para quem nunca esteve lá, o evento começou na segunda-feira, dia 9, e começa com um torneio de golfe. E esse torneio de golfe todo ano existe. É um torneio, porque lá é um núcleo bem amigo, já se reúne há mais de 20 anos, então tem muitos conhecidos, é gente do mundo inteiro, são fabricantes, arquitetos, dealers, agentes financiadores, enfim, são todos os stakeholders, como eles costumam dizer, participam desse encontro e nada melhor do que começar com um torneio de golfe, para eles que sabem jogar, né? O evento em si, né, a feira em si, a convenção começa a partir de terça. E ela foi todos os dias, né, de terça, quarta e quinta, que foi o último dia, acontece, é aberto o evento com uma palestra principal, né, e depois dessa palestra, ao longo do dia, são várias key presentations, né, que são pequenas palestras que acontecem simultaneamente, né, dos mais diversos assuntos, desde parte de financiamento, parte de códigos, né, de normativas construtivas, parte de legalização, parte de estrutura, parte de verticalização, parte de condomínios, parte de sistemas de isolamento acústico, sistemas de isolamento térmico. Tem para todo gosto palestras, para todas as áreas. Teve pesquisa sendo apresentada, né, na World of Modular, teve guias de boas práticas na arquitetura modular sendo lançado também, apresentado na World of Modular. Então teve muito conteúdo, rico demais. Teve também até a iniciativa, os primeiros encontros de novos cônsuls, né? Cônsuls são pequenos não, são escritórios fora do eixo ali Canadá, Estados Unidos, onde a MBI funciona, tem os seus escritórios ali permanentes, mas, por exemplo, eu participei do cônsul, da abertura do cônsul da América do Sul, né? Ou seja, eles querem abrir um MBI, um escritório do MBI aqui na América do Sul, não sabem ainda se em São Paulo, no Chile ou na Argentina, muito provavelmente vai acontecer em São Paulo. E participei, foi muito gratificante, né? Então existe esse movimento de ampliar, de quebrar as barreiras, né, ali entre os players mundiais da arquitetura e construção modular. Eu participei também de um cônsul sobre o design, né, em modular, ou seja, dos arquitetos que estavam lá presentes, a fim de discutir quais os principais desafios
que nós temos e oportunidades na questão do sistema modular, principais desafios, por exemplo, como fazer esse movimento se difundir, ser fomentado no mundo. E aí foi algo que eu pude, fiquei até muito feliz. Essa foi uma palestra, um encontro no último dia, e eu pude contribuir bastante, porque dos arquitetos que estavam ali presentes, eu fui o único que já tinha capacitado mais de 400 alunos, mais de 400 profissionais na área de modular. Eles ficaram até bem impressionados com isso, e hoje a gente está mantendo contato para ver se a gente consegue difundir isso worldwide. O que é isso? Para ver se a gente consegue difundir isso mundo afora, esse sistema que eu venho desenvolvendo aqui, né, e praticando diariamente. É o que eu faço, é o que eu estou fazendo agora. Eu estou trazendo informação para vocês de um evento, de um sistema construtivo que é a mais nova e forte tendência da construção mundial. Então isso foi muito gratificante, foi muito legal, e eu estava lá junto com a Bruna da Lafayette como os únicos representantes do Brasil. Não, tinha o Ralph também, só que o Ralph já está lá em San Diego, né, há mais de 30 anos, enfim, já é quase um americano, né, mas ele é brasileiro, então foi um dos precursores na área de modular no mundo. E juntamente com a Bruna, Ralph e eu estávamos ali representando o Brasil nesta reunião. O filho do Ralph, que é o Pedro, um arquiteto também, um exímio arquiteto, estava lá conosco, então foi o Brasil muito bem representado. Bem, gente, se tem uma das coisas, assim, 3 assuntos que eu posso dizer que ditaram o ritmo ali das discussões, dos papos, né, das palestras, né, foi a questão do crescimento. Né, como que as empresas, os arquitetos e os players, os stakeholders estão se preparando para um market share dobrado nos próximos anos. Ou seja, como que hoje o market share da construção modular é de 3%, ou seja, de cada 100 obras que se faz no mundo, 3 são modulares, ou melhor, de cada 100 metros quadrados que se constrói, 3 metros quadrados são modulares. É o market share. Qual é a fatia de mercado da construção modular na construção civil worldwide, no mundo inteiro? E aí, olha só, a gente tem 3% de market share, mas olha só que em 3 anos, ou seja, 21, 22 e 23, nós vamos dobrar o market share para 6%. E aí discutiu-se muito, e vem se discutindo, quais são as diretrizes em termos de planejamento, de estruturação, que o setor está se organizando para ter nesse crescimento, né? Ou seja, vai ser um salto de um dobro de market share. Isso em números absolutos, ou seja, de 6%, num mercado tão grande como o mundial, mas nós estamos falando de dobrar essa atuação. Isso é muita coisa. Porque nós estamos falando, assim, por exemplo, que em até 2060 nós vamos ter 260 bilhões de metros quadrados construídos. Você coloca 6% disso? Imagina a quantidade de obra que não é. Né? Imagina a quantidade de metro quadrado que nós vamos ter aí pela frente para difundir, para se preparar, para incrementar esse modelo construtivo no mundo. E agora, no Brasil, eu fico trazendo a realidade para o Brasil, na realidade, né, nossa aqui do Brasil, nós temos menos de 1% de market share. Ou seja, nós temos mais do que um oceano azul para trabalhar, para crescer. Né? Nem a ponta do iceberg foi visto ainda se comparado ao que já acontece fora do mundo, se tratando de modular. Então, isso foi uma das coisas que eu mais vi. Como as empresas, os stakeholders, arquitetos, clientes, agentes financiadores, agentes institucionais, né, os que aprovam, os que fazem as normativas construtivas, estão se preparando para esse crescimento. Né? Então isso foi uma das diretrizes ali da World of Modular, e trago para vocês essa excelente notícia, porque é uma ótima notícia para nós que estamos aí entrando no mercado, você que está entrando agora, eu que já estou há alguns anos, mas que aqui no Brasil nós ainda estamos engatinhando nesse sistema construtivo, então temos muita coisa pela frente, tá?
Bem, vamos lá. Uma outra coisa que se falou muito foi o BIM, né? O Building Information Modeling, que está mais do que na moda. Quem não usa o Building Information Modeling já ficou para trás. Tem condição de vir, de nos alcançar? Tem, mas é uma obrigação hoje em dia o Building Information Modeling, não é mais um luxo, né? Cada vez mais os processos estão integrados, compatibilizados. Então, para você, arquiteto, conceber um projeto modular, a gente não tem mais que saber só as diretrizes ali de design, de ambiência do projeto. Nós temos que saber ali o MAP, que é o mechanical, que são as estruturas, são as instalações elétricas, instalações hidrossanitárias, instalações de ar-condicionado, de automação, de fundação. Nós temos que conceber cada vez mais o projeto de forma coordenada, integrada com quem vai executar. Por que isso? Porque isso é um projeto desenvolvido de forma integrada. E aí, cada vez mais, a gente integrando o projeto, nós precisamos de ferramentas de arquitetura, ferramentas de desenvolvimento de projeto que nos deem essa possibilidade. E o BIM, eu trabalho com ArchiCAD, tem o Revit também, tem outros na praça, mas o BIM ele te traz essa interoperabilidade entre as disciplinas num mesmo arquivo. Eu tenho lá o meu projeto arquitetônico que está compatível com o meu hidrossanitário, com o meu elétrico, com o meu estrutural, com o meu isolamento termoacústico, com a minha orientação solar, ou seja, eu tenho com o desempenho térmico ali dos meus ambientes, enfim. O BIM hoje ele não está mais no 2D, né? Ele já está em 7D, 2D, 3D, 4D, 5D, 7D. Não é mais uma ferramenta de modelagem como o SketchUp, é uma ferramenta de interação, de coordenação de projetos. Você consegue tirar dali quantitativos, orçamento, cronograma de obra, né, interação entre os demais modais ali, como estrutura elétrica, hidráulica, como eu falei aqui agora há pouco. E eles são unânimes em dizer que o BIM é parte fundamental na coordenação e otimização do tempo, né, e da produção nas fábricas dos projetos modulares, tá? E uma outra coisa que se falou bastante foi da inovação. A Internet of Things, ou seja, cada vez mais as casas, né, os edifícios estão se tornando autônomos, edifícios inteligentes que demandam menos energia, que demandam que tenham uma interação maior, né, com o seu usuário, que tem ali um controle maior por parte do usuário. Hoje, com um telefone celular, você consegue ligar a climatização, ligar eletrodomésticos, trabalhar com a luminosidade, com som, com home, com dispositivos de segurança, câmeras, com fechaduras, enfim. A casa hoje ela é inteligente, não só a casa, os edifícios hoje são inteligentes, e isso para desempenho, né, desempenho energético é totalmente linkado, é totalmente proporcional. Quanto maior o nível de automação de uma edificação, maior ela vai ser sustentável, mais eficiente ela vai ser, porque você vai conseguir controlar a energia fotovoltaica, qual o seu consumo instantâneo, você vai conseguir controlar nível de água, nível de luminosidade você não precisa estar com uma luz ligada na intensidade máxima dela, ou seja, com a dimerização que a automação te dá, você consegue usar só o estritamente necessário. Enfim, uma casa automatizada, ela está diretamente relacionada com a sua eficiência energética, ou seja, a casa a gente diz, mas o edifício inteligente. Tá? Então, esses são, eu diria, os 3 principais pilares que rolaram na World of Modular. E aqui eu fiz um pequeno resumo, eu não vou me estender muito, eu fiz um pequeno resumo dos principais tópicos que aconteceram nessas Key Presentations, que são as palestras que aconteciam durante o evento. E aí, a primeira delas, o Keynote, que foi o Terry Jones, ele foi o fundador da Travelocity e do Kayak. Sabe o Kayak que você usa aí para buscar passagem aérea, buscar carro, buscar hotel? Então, ele foi um dos responsáveis por fazer essas empresas decolarem, e o cara trouxe simplesmente várias dicas de como, num mundo
tão cheio de inovações, você tirar partido disso na sua organização, no seu business, né? Então, fazer um filtro disso aí, buscar informações certas, tecnologias que estão aí pulando, né, saltando aos nossos olhos, e que a gente não fique também desfocado com tanta informação, mas que saiba pegar as simples e valiosas inovações que nós temos hoje no mundo cada vez mais repleto delas, né, das inovações. Bem, olha só, vou começar aqui com uma das palestras que apresentou a pesquisa Dodge Data and Analytics sobre as tendências do modular para os próximos 3 anos. Primeiro, vai dobrar o market share, ok? Então de 3 nós vamos passar para 6% de fatia de atuação no mercado. O uso do BIM, foi aí que começou toda a discussão do BIM lá na feira, foi através dessa pesquisa da Dodge Data and Analytics, e falando que o BIM está diretamente relacionado ao desempenho no orçamento e cronograma da obra. Olha essa informação. E todos os envolvidos na pesquisa, entre os stakeholders, né, arquitetos, contract directors, construtores, imobiliárias, citam aumento de qualidade, produtividade e satisfação do cliente como um dos principais benefícios do uso do modular. Olha só, hein? Isso é uma pesquisa worldwide, no mundo inteiro, com os stakeholders. E uma informação que deixa muito claro através dessa pesquisa é o seguinte, que dos últimos 3 anos para cá, no cenário da construção modular, o que mais se buscou foi o aumento da produtividade, a manutenção da competitividade e a performance do custo da obra direcionaram, né, a construção modular nos últimos 3 anos. Só que daqui, de hoje para os próximos 3, o que mais vai ditar o ritmo da construção modular é o cronograma, ou seja, baixar cada vez mais o cronograma, o custo, baixar cada vez mais o custo, e a qualidade, aumentar cada vez mais, buscar cada vez mais melhorar a qualidade dos edifícios modulares, das edificações modulares que são feitas em fábricas, ambientes controlados. Isso foi uma das informações que veio da pesquisa. E olha só, um dado da pesquisa muito interessante é que existe uma expectativa do aumento do uso dos modulares permanentes, ou seja, existe um modular temporário, que são modulares que são transportáveis e tudo mais, que, como o próprio nome indica, eles não ficam permanentes no local, e existem os modulares permanentes, esses sim, que são modulares, que são feitos numa fábrica, pré-fabricados, ok, tudo certo, são transportados, só que quando eles chegam no local, eles ficam ali de forma permanente. Né? Então existe essa tendência no mercado, tanto para hotel, isso para todos os tipos de edificação, tanto para hotel principalmente, para hospitais, para residências estudantis, né, affordable housing, ou seja, para residências de mais baixo custo, também existe essa diretriz muito forte para os próximos anos, mas também para as casas de alto padrão, para os comércios, lojas, que é uma vertente que é tendência, né, o uso do modular permanente se tornar cada vez mais difundido, né, nesse sistema construtivo. Bom, uma outra coisa que eu peguei que foi muito falado lá é a questão da sustentabilidade. O quanto custa você ter um edifício sustentável, seja ele modular ou não? E aí, gente, nos deram lá alguns indícios, alguns números, e falando que, olha só, o que custa mais para você deixar uma edificação sustentável, eficiente energeticamente, em se tratando de fotovoltaica, de coleta de água de chuva, de climatização, de durabilidade, né, de manutenção,
né? Porque as pessoas acham que o custo de uma obra é só aquele metro quadrado construtivo ali que é feito durante a construção. E que depois da chave na porta, não se tem mais análise do custo, não se olha mais o custo, né, de operação do edifício. E isso é errado. Nós temos que avaliar o Total Life Cycle Cost. O que é isso? Você tem que avaliar o ciclo de vida inteiro, o custo do ciclo de vida inteiro de uma edificação, seja na sua construção, no seu planejamento, no seu projeto, na sua execução e na sua operação e manutenção. Então, se um edifício está lá previsto para durar 100 anos, quanto que ele vai durar, quanto que ele vai gastar ao longo desses 100 anos, dessa timeline, 100 anos? Ali começa 2 anos com projeto, Deus me livre. Vamos lá, 6 meses com projeto, mais 6 meses com planejamento, aprovação, mais, sei lá, alguns anos na construção, se for um projeto muito grande, se for um projeto modular, alguns meses, olha aí. E as pessoas acham que o custo acaba ali, inaugurou, tá certo, pegou o habite, acabou o custo construtivo. Não, nós temos que avaliar o custo de operação também de um edifício durante a sua vida útil. E aí foi colocado que o que se gasta a mais para fazer de um edifício ele eficiente, né, o zero energy em termos de sustentabilidade, é muito pouco, de 5 a 10% para você utilizar ali fotovoltaica, água e tal. E que esse payback ele se dá ali de 5 a 6 anos. Então é um investimento. E com o payback de 5 a 6 anos, você vai ter, se uma edificação tá projetada para durar 50, 100 anos, você imagina o gasto a menos, a economia que você vai ter enquanto a operação do edifício em gasto com energia, com água, com climatização, né, com durabilidade, com manutenção desse edifício. E como é que eles sabem disso tudo? Através de laudos, de laboratório, de testes em laboratório e através também das normas. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos a norma de desempenho que é a 15575 e que todos os materiais, quando saem da fábrica, eles têm lá um prazo de vida útil, de durabilidade. E nós, enquanto arquitetos, nós temos que conceber o edifício para atender à norma 15575. E para atender a norma, você tem lá que o desempenho da estrutura de uma edificação tem que ter pelo menos a durabilidade de 50 anos, o revestimento externo tem que durar pelo menos 40 anos, a fundação tem que durar 50 anos e tal, e parará. Então, se você conceber o seu projeto de acordo com essas diretrizes, a sua edificação, o projeto que você concebeu, vai durar isso. Né? Lógico que se ele for bem executado por um profissional certificado e tudo mais, a gente entra num outro esquema. Mas os edifícios eles têm essa premissa. E quando a gente trabalha com edifício modular, um outro dado da pesquisa fala que os edifícios modulares eles têm uma pegada, um footprint, que eles gastam até menos 40% carbono em toda a sua vida útil. Gente, 40% é quase a metade. Então isso, se a gente transforma... Você já imaginou se a pegada, o footprint na emissão de carbono é 40% menos numa construção modular? Você imagina o desempenho energético. O quanto vai ser menor e o quanto você, no final de 100 anos, vai ter de economia. Ou da vida útil do seu... Vamos colocar o mínimo, 50 anos, vai ter de economia na sua edificação. É isso que o pessoal lá está discutindo. E nós aqui ficamos brigando por causa de metro quadrado. O custo do metro quadrado aqui, meu pedreiro faz por R$1.000. Vai lá ver o que ele vai fazer. Vai lá ver em quanto tempo você vai ter que pintar, em quanto tempo vai dar mofo, em quanto tempo você vai ter que refazer, dar manutenção, goteira, impermeabilização. Vai lá ver. Quanto de energia que você vai gastar. Nesses 100 anos, quantas reformas você vai ter que fazer. Quanto você vai ter que pintar e massar a casa inteira? Pensa nisso. Isso é uma das grandes coisas que a gente vem discutindo lá fora e que aqui no Brasil as pessoas acham que o metro quadrado, o custo do metro quadrado é o que dita se uma obra é ou não vantajosa. Bem,
Eles falam aqui que o controle da qualidade nas fábricas é, sem dúvida, uma das maiores vantagens da construção modular. Olha só, uma coisa que foi discutida na World of Modular em Orlando, um evento mundial de construção modular. Digital Marketing. Você sabe o que é isso? É você trabalhar o seu negócio com marketing digital. Gente, eu venho falando isso, não é de hoje. Que eu estou onde eu estou hoje por causa das redes sociais, das mídias digitais. Vocês têm que saber trabalhar suas mídias sociais, as suas redes sociais, para impulsionar o seu negócio. Nós estamos falando, não são só de arquitetos, nós estamos falando de grandes empresas, como a DMD Modular, como a Stack, como a Procel, tinha várias grandes empresas lá, e os caras estão discutindo the importance of online content, ou seja, a importância de conteúdo online e como criar leads e como fazer esses leads serem os seus clientes. Olha o que os caras estão discutindo lá, e eu venho falar disso aqui, e a galera fala assim, por que você está ensinando isso? Você não tem que ensinar na arquitetura e execução de modular? Eu falei, não, eu tenho que ensinar o conjunto da obra. Como que eu me dei bem e me dou bem diariamente, eu quero que você desempenhe bem nesse mercado. E eu vou te ensinar tudo que eu sei. E dentre os pilares, né, que me fazem desempenhar bem no modular são as redes sociais. É o que eu posto para vocês, é o barulho que eu faço nesse sistema construtivo, que eu faço chegar o meu trabalho aos ouvidos, aos olhos de quem vai consumi-lo, que são ou os clientes finais ou são as pessoas como vocês, que eu tento fomentar, criar esse time para a gente cada vez mais difundir esse sistema construtivo. Por que eu faço isso? Porque vai ser bom para mim, vai ser bom para você, vai ser bom para a empresa que está executando, vai ser bom para o meio ambiente, para o Brasil, para a construção civil, que destina 65% de todo o lixo urbano que vai para os lixões, vem da construção civil. E os recursos naturais, e a ecologia, o meio ambiente, onde é que está, gente? Né? A eficiência, o dinheiro que os investidores investem, querem retornar mais rápido, está tudo no mesmo balaio. Então, quanto mais eficiente a gente for, melhor vai ser, e isso é o conjunto da obra. Por isso eu trago tanta informação para vocês. Olha só, vou falar uma outra coisa muito legal também, que é acessível para vocês aqui do Brasil, para nós aqui do Brasil. Olha, o The American Institute of Architects, ou seja, o CAU deles, né, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo deles lá, eles desenvolveram um design guide, ou seja, eles desenvolveram, está até aqui aberto, ó, no meu computador, e depois eu posso até dar para vocês aí o endereço online, eu vou colocar aqui na descrição embaixo ao vídeo, tá? Design for Modular Construction and Introduction for Architects. Ou seja, o CAL deles lá, né, o AIA, The American Institute of Architects, eles desenvolveram um guia prático de diretrizes de modulação, para a introdução da arquitetura e construção modular aos arquitetos lá daquele país. E se você sabe inglês, você tem também como baixar esse material e fazer uso dele. Ficou muito bem explicado. E assim, eu peguei as manchetes, né, as highlights aqui desse guia. Eles colocam lá os principais desafios, o que vai mudar, né, quais são as principais ferramentas. Eles falam do BIM aqui, de letras garrafais, que o BIM hoje é fundamental, é imprescindível para se construir, para se projetar e executar em modular. Eles falam, gente, da importância que o tempo tem. Gente, o tempo, ele é a maior commodity que nós temos no mundo. Qualquer um dos seres humanos, como eu, como você, qualquer um, que nós temos de mais precioso na nossa vida é o tempo. E o tempo, numa construção altamente industrializada, ele é crítico. Quanto mais a gente conseguir fazer uma obra rápida e bem feita, num ambiente controlado, com o mínimo de desperdício, com o máximo de assertividade, com o máximo de qualidade, melhor nós vamos estar sendo, mais eficientes nós vamos estar sendo em toda a cadeia.
O investidor vai receber mais rápido o seu dinheiro, nós vamos pagar menos taxas, menos tributos pelo financiamento que nós estamos pegando. Nós que eu estou dizendo, agentes, né, os stakeholders ali, seja lá um empreendedor ou um construtor, enfim, o dinheiro sai mais barato. Né? O cliente ele tem um produto de muito maior qualidade, de muito maior durabilidade, mais barato, de 15% a 20%, dependendo do tamanho dessa obra, a repetibilidade dos módulos. Então, eles falam que o tempo é critical. Eles colocam assim em letras garrafais: Believe that time is everything. Time is critical. Gente, eles abordam muito isso. Então, não tem mais, eu fico até me coço. Não tem mais como você pegar uma obra, uma alvenaria, entregar lá para o empreiteiro, para o Zezinho da esquina, que é muito bonzinho e tal, mas que cada dia ele pega uma obra, ele vai numa obra, ele está na sua obra, ele está na obra da esquina, ele está na outra. Cada dia ele vai em uma, quando chove ele não vai, quando faz calor ele não vai, ou ele arruma uma desculpa, né? Gente, o tempo é tudo, o tempo é crítico. Então, se nós temos condições de fazer uma obra em curtíssimo prazo, nós temos que fazer, pelo bem de todos os envolvidos na obra. E tempo é tudo que a gente tem, né, de mais precioso. Falam que o design, né, o projeto integrado, a coordenação integrada é fundamental, e para isso usa-se muito o BIM é indispensável. Sempre se conceber um projeto modular com o conceito modular, né? O que eu falo na fórmula da arquitetura modular, a gente tem que ter ali o projeto com o DNA modular. E o projeto com o DNA modular é um projeto que nasce com o conceito de modularidade, né? Ele nasce ali já com os módulos sendo subdivididos, com o programa sendo subdividido em módulos ali, com diretrizes de expansão ou de retração do programa de acordo com a demanda, certo? Falam também que greater high, ou seja, quanto mais alto os edifícios, menores são os módulos. Então isso é uma outra diretriz muito forte que esse guia prático nos dita, que se eu tenho lá um edifício, né, um edifício que seja térreo, eu posso usar módulos maiores, que aí a estrutura tem que ser mais leve, né? Não precisa ser tão robusta. Na medida que eu vou subindo, né, os pavimentos ali, quanto menor os módulos, mais robustos, mais fortes eles são, e ali menos flechas, flambagens a estrutura vai sofrer, ou melhor, menos ela tem que ser reforçada para evitar flambagens e qualquer tipo de movimento da estrutura. Então, the higher the building, the shorter the modulus, ok? Você tem que saber também uma outra coisa que eles falam, o escopo do que você vai fazer. Todos os stakeholders envolvidos em determinado projeto têm que saber o seu escopo de trabalho. Ou seja, o arquiteto tem que saber o seu escopo de trabalho, o estagiário ou o arquiteto ajudante tem que saber o seu escopo de trabalho direitinho, o executor tem que saber, a sua equipe, né, ali, o guarda-chuva embaixo do executor, que é grande, tem que saber exatamente o que cada um vai fazer, né, o agente financiador, o agente que vai vender, todo mundo tem que saber muito bem, na ponta da língua, qual é o seu papel naquele empreendimento, porque as coisas acontecem muito rápido. Né? Então tem que ser planejado com muito mais detalhamento do que a gente planeja hoje em dia aqui no Brasil. Então se planeja muito para executar rápido. E aqui no Brasil a gente planeja rápido para executar demorado. Né? Então é exatamente o inverso que tem que ser feito. Gente, olha só, essa feira ela aconteceu agora 2 semanas atrás. Eu posso continuar falando muitas coisas aqui, eu vou fazer um outro vídeo sobre a parte 2 desse resumo. E se você acha que esse resumo, né, que esse material que eu estou trazendo aqui para vocês, ele é relevante, né, e se você quer mais materiais como esse, para fomentar, para te ensinar, para te capacitar mais sobre esse sistema construtivo, então clica no joinha aqui embaixo,
dá um like nesse vídeo e se inscreva no meu canal se você já está inscrito e não não me segue nas redes sociais, no meu Instagram. Lá eu posto diariamente o meu dia a dia, quais são os making-offs do projeto, a minha equipe trabalhando, o meu dia a dia também, o hack criativo, enfim. Se inscreva lá, é @Felipe Savassi, vou ficar muito satisfeito e te vejo na parte 2 desse resumo que está imperdível. Valeu, abraço, ficamos por aqui, tchau!